Capítulo 355 de Black Clover no ar, com uma possível confirmação da morte do Jack, que parece que foi de Americanas, né? O William também sendo atropelado, perdendo um braço e principalmente... Esse foi um capítulo focado em mostrar o nível atual de poder do Yuno para poder justificar uma luta de igual para igual com o Lucius. E isso acontece tanto pela declaração do William quanto pelo feito, né, do Yuno ali de realizar algo tão grande quanto o Julius realizou na luta contra o Patri. Então vamos lá falar sobre tudo que rolou, porque o Yuno tá ficando mais forte e isso é significado de polêmica. Então bora lá. Também lembrando que aqui na descrição tem um link para vocês poderem conferir os Funkos e as Action Figures de animes lá da Atacado Collections, que é a maior loja de colecionáveis da América Latina, é onde eu compro os meus Funkos. E tem muita coisa nova de Jujutsu Kaisen que tá chegando, de Demon Slayer, Boku no Hero, tem inclusive uma do Bakugou, tá maravilhosa, Attack on Titan, Naruto, Dragon Ball, One Piece e obviamente não podia faltar de Black Clover também, né? E lá tem Funkos a partir de R$75, gente. E a loja também é um ponto turístico para poder tirar fotos, né? Tem um Shenlong gigante para vocês fazerem os seus pedidos, então assim que o vídeo acabar, clica lá no link para poder dar uma olhadinha. Vamos lá, que esse capítulo serviu mais para trazer um panorama do caos que se instalou em Clover e um panorama atual também do nível do Yuno e dos poderes dele. E diferente do que eu disse no 354, vendo todos os acontecimentos desse aqui, eu mudei de opinião sobre ter achado incoerente o fato de levarem toda a galera da população ali para aquela região para poder proteger eles. E por quê? Porque até então a gente não tinha noção do real potencial de proteção desse povo todo aí. E também ninguém esperava que o Yuno podia fazer uma defesa em tão larga escala, né? Que nem ele fez. E a gente já vai falar disso porque antes eu preciso falar das páginas iniciais que já começam jogando na nossa cara o rombo no abdômen do Jack e com o Yami indo lá para poder segurar ele, né? Obviamente ele não ia conseguir ficar de pé com aquele buraco aqui no corpo que varou, dá pra você ver do outro lado. Só que o que me chama a atenção aqui é a fala ou o pensamento, na verdade, né, em específico do Yami. Porque enquanto ele segura o Jack, ele pensa, ele já está... Que é uma frase que, por mais que ela esteja inacabada por palavras, ela tá completa com sentimento, significando, obviamente, que ele tá dizendo que o Jack tá morto. Só que uma afirmação dessas vindo diretamente do Yami é uma coisa muito significativa, porque o Yami tem uma sensibilidade muito grande em relação ao Ki. E se ele tá afirmando ali que o Jack tá morto, é porque o Ki do Jack tá totalmente extinguido. E assim, gente, mesmo com o William ativando a magia da árvore da vida dele lá, né, que tem o potencial de curar até ferimentos que deixam um mago à beira da morte, ele não é capaz de trazer uma pessoa que já tá morta de volta à vida. Então eu acho muito improvável que ele vá ter algum efeito ali sobre o Jack. Só que, até onde a gente sabe, ninguém morre em Black Clover. Então, uma abordagem que o Tabata possa usar aí pra justificar a não morte do Jack e trazer ele de volta, seria ele ter desenvolvido a habilidade de cortar o tempo com as lâminas dele. Antes de receber o ataque, ele tava com a lâmina ativada ali no braço, então pode ser que ele tenha sido rápido o suficiente para poder realizar isso antes de ser atingido. E esse passado no espaço-tempo, né, que ele recebe ali o golpe, seja cortado e o corpo dele seja restaurado. Mas isso é uma coisa que vai depender de coisas como a natureza da alma e tal, mas eu também não acho que, caso isso ou qualquer outra justificativa ali aconteça para ele ficar vivo, né, que vai ser legal para a narrativa, porque eu acho que vai tirar o impacto da grandiosidade desse ataque do Lucius. Se a gente sempre tem uma fórmula para poder driblar acontecimentos, né, principalmente acontecimentos assim, e eles não terem consequências definitivas, nem faria sentido ter enrolado, entende? Né? Não faria sentido o Jack ter morrido se é para trazer de volta. Isso daí vai ficar uma coisa semelhante com o que aconteceu lá no final de Attack on Titan, spoiler aqui nesse momento, né, onde todo mundo virou titã, mas aí depois todo mundo deixou de ser titã. Tipo, tirou o impacto. A única coisa que eu acho que não ficaria sem sentido ali do fato do Jack ficar vivo, né, seria se ele fosse ressuscitado pelo Lucius como um paladino. Qualquer outra coisa que role vai ficar muito Disney, muito infantilizado, pelo menos na minha opinião. Os acontecimentos, eles precisam ser sólidos e não dá pra toda hora rolar um drible pra poder reverter algo que não tem reversão, concorda? E cara, aí a gente tem um dos paralelos mais icônicos da obra inteira, que é a luta do William
contra o Lucius, né? E que é o paralelo aí com a luta do Patri contra o Julius lá no capítulo 143 do mangá. Em ambas as situações, a gente tem duas pessoas, né, que tem duas almas dentro de um corpo só e que estão lutando entre si, só que com situações invertidas nesse rolo todo. Se antes o corpo do William estava sendo usado pela alma do Patri contra o Julius, agora a gente tem o próprio William indo pra cima da alma do Lucius no corpo do Julius. Só que, se lá contra o Julius o Patri no corpo do William venceu, agora o William perdeu contra o Lucius, né, no corpo do Julius, ainda que o corpo em si não seja do Julius ou do Lucius, né, vocês entenderam. O corpo é dos dois, mas dá pra entender minha linha de raciocínio. E, mano, lá na última página do 143, o Julius disse pro Patri que ele já tinha visto o futuro dele e nele o Patri não ia vencer. Só que o Julius foi derrotado pelo Patri. Então, tipo, o Julius estava errado? Ele viu um futuro errado? O que aconteceu? Porque o fato dele ter conseguido reverter o tempo, né, no corpo dele ali e voltar como uma criança, não significa que ele venceu a luta. Vocês concordam comigo? Ele sobreviveu, mas ele foi derrotado. E ele sobreviveu por bem pouco, porque era para ele ter morrido. Então, provavelmente, esse futuro que o Julius se referiu naquele momento poderia estar falando deste momento aqui, que a gente está vivendo agora, né? Dos mesmos corpos lutando, só que com outras almas deles no comando. E o fato do corpo do William sendo derrotado pelo corpo do Julius, com Lucius no comando, era isso daí, né? Ele estava falando desse momento em específico. E a gente sabe que o Tabata, ele é muito habilidoso em colocar itens no mangá que só vão ser usados depois de 100, 200 capítulos, mas desde o começo ele inseriu coisas já prevendo que ele ia usar essas mesmas coisas no futuro. E isso mostra o quanto ele tem domínio sobre a obra dele. O que é uma coisa muito difícil de se ter quando se trata de uma obra tão grande que tá no ar há tantos anos, né, com tanto de personagens e acontecimentos que Black Clover tem. Inclusive, tanto o diálogo do Lucius nesse capítulo, quanto o painel dele falando que eles não têm poder pra desafiar, né, eles são uma referência ao último painel do 143. O ângulo de visão, o enquadramento, é tudo uma referência, é algo muito parecido ali. Então o William vai pra cima do Lucius, que ativa as bolas do tempo dele lá, e o William já vai pro saco também, recebendo um dano tão forte que o braço dele é desintegrado junto com a parte da coxa e com vários galhos da árvore dele. E quando isso acontece, nenhum capitão tem o reflexo pra ir fazer alguma coisa. Os bichos bizarros lá, que parecem com anjos, né, eles ativam a luz do julgamento pra poder atingir os civis, e aí a gente tem vários magos de escala mais baixa, com os grimórios deles abertos, paralisados, olhando pro céu. Tem inclusive um quadro que mostra um deles tremendo de pavor, ressaltando ainda mais a tensão do que tá acontecendo aqui, né? A gravidade de tudo. Tem vários civis, em especial mulheres, com as mãos juntas, assim, como se estivessem fazendo uma oração, pedindo um milagre ali, olhando pro céu, né? E os anjos lucianos ali tocam um foda-se, eles jogam uma quantidade massiva de poder em cima deles, só que o Santo Yuno ouviu as preces do povo e salvou todo mundo. Um detalhe é que o painel do poder dos anjos derramando ali, né, caindo pela população, parece um show pirotécnico, gente, aqueles shows de fogos de ano novo, sabe? Eu achei que isso ficou muito do caralho, e o plano aberto na cena permite mostrar o reino nobre todinho ali, passando aí justamente uma noção de grandiosidade desse ataque todo, porque ele pega o terreno inteirinho dessa região dos nobres, que é um baita terreno, vamos combinar. Então, assim, são muitos anjos, muito poder e não tem salvação. Só que o inesperado, pelo menos pra mim, pra você, pra gente, né, não pro Lucius, porque ele vê tudo o que acontece, rolou ali, né, que foi o Yuno fazendo uma barreira extremamente forte, em grandíssima escala, porque ele foi capaz de cobrir todinha aquela região e impedir a população de ser atingida. E como é que ele faz isso? Da mesma forma que ele fez contra o Zenon, só que diferente daquela época, que ele tinha 4 estrelas, que foi logo que ele recebeu o grimório dele de Spade, agora ele tem pelo menos umas 70, o que permitiu que ele colocasse cada uma delas contornando a região, fazendo um círculo assim, né, e ativasse o escudo em uma escala muito maior do que ele podia fazer antes. Obviamente, elas têm uma capacidade máxima de distância, que elas podem ficar uma da outra, né, para que a linha de poder possa se conectar entre elas, né, só com 4 não ia ter como ele criar um escudo dessa proporção,
Mas faz 1 ano e pouco que a luta contra o Z não aconteceu e nesse tempo ele treinou, ele evoluiu, né, e conseguiu obter uma quantidade maior de estrelas para usar. Só que, se vocês olharem bem, assim que o Jack foi atingido, na hora que o William foi para cima do Lucius, a gente já pode ver o brilho das estrelas do Yuno surgindo por tudo ali, justamente porque com a chegada dos anjos lucianos lá, ele chegou à conclusão de que um ataque massivo ia vir para cima dos civis, então ele precisava de um tempo, ainda que fosse um tempo mínimo, né, para poder colocar cada estrela no seu lugar certo, para poder formar o escudo, mas foi justamente pela falta de tempo que ele tinha para poder fazer isso que ele não conseguiu ao mesmo tempo fazer um escudo ali para poder proteger o William. Então isso também mostra que ele não pode criar vários escudos simultâneos, pelo menos não tendo um de tão larga escala assim, né, para poder estar em tudo que é lugar, protegendo tudo simultaneamente, o que coloca algumas limitações no uso do poder dele, o que eu acho bem positivo para a narrativa. Só que tanto esse ataque do Lucius quanto a defesa do Yuno também são um paralelo ao ataque do Patri e a defesa do Julius lá no 144 e 145. Primeiro que o ataque do Patri se chamava Flechas do Julgamento, né, que é justamente o que está acontecendo aqui. E segundo é que o Yuno foi capaz de criar um escudo semelhante ao do Julius lá, com a diferença que o escudo do Julius fez a reversão do tempo e aqui o Yuno aparentemente absorveu o ataque, mas de qualquer forma isso coloca o Yuno numa escala divina de poder, porque se julgamentos da humanidade provêm de deuses, somente quem tem um poder divino, né, poderia tecnicamente julgar ou fazer coisas contra um julgamento de outro deus para poder impedir. E eu não tô querendo dizer que o Yuno em si é um deus, mas que a escala de poder em si dele tendo em vista que o julgamento do Lucius é matar e o do Yuno é deixar as pessoas viverem. Uma outra coisa muito importante que a gente observa aqui é que, diferente do que a gente vê como comum, é o uso do Grimório com as folhas dele voltadas pro próprio usuário, assim, na frente dele, né? Aqui, o Grimório de Spade do Yuno tá na lateral aqui, com as folhas voltadas para ele, mas o Grimório de Clover tá na outra lateral, mas com as folhas viradas pro Lucius. Isso pode não significar nada, mas isso pode significar alguma coisa também. Alguma coisa relacionada a poder, sei lá, sai um jato de laser na cara do Lucius, sei lá, fica aí com vocês, me contam aí o que é que vocês acham, mas isso é bem incomum que eu notei ali. Eu sei que nesse momento da defesa do Yuno, o Yami, que tava ali já atônito, né, com o Jack indo de Americanas, ficou em choque de novo, mas agora com a evolução do Yuno, tanto que o próprio Yami faz a comparação deste momento com o momento do Julius salvando o povo contra o Patri. E logo em seguida a gente tem o William despencando enquanto admite que o Yuno já é mais forte que ele, passando a coroa de capitão para o menino amado pela Mana. Significa que agora o Yuno é oficialmente o capitão? Oficialmente não, tá? Essa é uma passagem de cargo simbólica, um reconhecimento da evolução do Yuno, mas também significa que assim que tudo acabar, o Yuno vai assumir o cargo dele. Mas por que que o William tá fazendo isso? Porque ele vê que já não faz mais sentido ele ser o capitão com alguém tão forte quanto o Yuno ali. Agora vai precisar, né, daquelas coisas assim, tipo ser anunciado oficialmente, aqueles rituais e tal. Então, quando o Yuno fica frente a frente com o Lucius, a primeira coisa que ele pensa é em quê? No Asta, gente. Porque até esse momento, pro Yuno, o Asta tá morto. Né? Então, a afirmação de que ele nunca vai perdoar o Lucius vai muito além de simplesmente o Lucius estar tentando exterminar a humanidade, né? E essa coisa toda. Essa declaração está ligada diretamente ao sentimento que ele tem em relação ao fato do Lucius ter matado o Asta. Matado indiretamente, né? Tecnicamente quem matou foi ali, mais ou menos aí nesse... foi o Lucius, porque ele que fez toda a parada aí. Então... o fato do Lucius ter matado o Asta, que é o amigo de infância, o irmão dele, que teve ali do lado dele desde os primeiros dias de vida, é bem pesado. É um sentimento gerado pelo fato do Lucius ter impedido os sonhos do Asta de se tornarem realidade. E que o Yuno incentivava muito, e que o Yuno tinha muita fé, né? E que ele tratou todo o esforço de uma vida toda do Asta como se não fosse nada. E o Yuno sabe mais do que ninguém o quanto o Asta se esforçou. Não é à toa que nesse momento o Yuno se lembre exatamente da ocasião que o Asta foi ferido mortalmente ali, né? Ele tem essa lembrança, e da ocasião em que ele estava ali com os olhos
órfãos e o padre lá da igreja dando a notícia da morte do Asta. Pro Yuno, isso deixou de ser uma luta pela salvação do mundo, porque a motivação dele agora é pessoal, é de vingança pelo Asta. Eu vi muita gente falando que ele não tava chorando lá na lembrança com os órfãos e tal, e que isso significa que o Yuno é frio e que ele não tenha sentimentos pelo Asta, mas a gente precisa levar em consideração a personalidade dele, que eu já falei muitas vezes em outros vídeos aqui. Desde que ele prometeu que nunca mais ia chorar, ele realmente nunca mais chorou, a não ser na ocasião lá na luta contra o Zenon, né? Mas ele ficou, assim, absurdamente afetado com o que aconteceu com o Asta. O fato dos olhos dele não aparecerem ali nessa lembrança é uma representação visual pra gente dos sentimentos que ele tem, né? Sobre todo esse acontecimento aí, sobre a morte do Asta. E lá no capítulo 336, na reunião dos capitães falando sobre essa morte do Asta, ele traz nos pensamentos dele várias recordações recentes e antigas entre ele e o Asta ali, e também dos feitos do Asta durante a jornada, onde ele claramente mostra o quanto a perda do Asta impactou nele. Não é à toa que ele entrou lá na sala com os olhos estatelados de quem cheirou mais de 10 carreiras de farinha, e não é à toa também que ele diz que o Asta estava acima dele. Naquela ocasião, inclusive, os olhos do Yuno também não foram mostrados, tá, gente? Só que lá eles estavam escondidos por baixo da franjinha do Yuno. Aqui só não foi desenhado no flashback aqui com os órfãos lá. Ele também disse lá que ele ia superar o Asta, derrotar o Lucius e se tornar o Rei Mago, mas ele disse que lá, exatamente assim, ó, se o Asta não está voltando, então eu vou superá-lo e me tornar o Rei Mago. O que mostra o quanto ele tinha não só de sentimentos, mas de reconhecimento pelo Asta. O Yuno tem um sentimento de gratidão muito forte com o Asta, e vale lembrar também que a única pessoa até hoje com quem o Yuno conseguiu de fato estabelecer vínculos mais profundos, mais íntimos, foi o Asta. Tanto é que a Bel chegou a reclamar pra ele, né, que ele nunca sorria pra ela, né, que ela nunca via o Yuno tão solto, tão descontraído, brincalhão. Então é injusto falar que o Yuno não tá abalado por tudo que tá acontecendo. Ele está abalado, sim. Na verdade, cada pessoa tem uma forma de expressar os seus sentimentos, suas emoções, lidar com o luto, e o Yuno, por ser mais introspectivo, tem a forma dele, só que isso não significa que ele não sinta, muito pelo contrário. A gente pode ver desde o começo da morte do Asta até agora como essa dor dele é manifestada através da frustração, da raiva e de mais motivação do que nunca, porque mesmo que o Asta não esteja mais aqui, ele ainda tem o sentimento de que ele precisa honrar o pacto que ele tinha com um amigo de se tornar Rei Mago, de quem se tornaria Rei Mago primeiro. Então agora ele vai fazer isso como uma forma de homenagem ao Asta. Gente, é aí que chega na página final do capítulo, com as faixas, né, da mão da esquerda ali do Yuno saindo, um monte de estrelas surgindo ao redor, pra no próximo capítulo a gente poder descobrir qual é esse novo poder que ele dominou, que provavelmente é o que eu falei no vídeo anterior, né, a arma do Notus através da Bel, armazenando mana ali e tal. E a gente tem também o Lucius com o mesmo sorrisinho na cara de sempre, que tá na hora de alguém arrancar, porque eu nunca vi alguém com uma autoestima e uma confiança tão grande quanto a desse desgraçado maldito aí. Não importa a situação, ele tá sempre com essa merda desse sorrisinho sádico aí na cara dele. Mas finalizando, não fiquem bravos porque o Yuno recebeu mais um upgrade, porque, gente, isso é um shonen. Todo shonen tem esse pilar na rivalidade entre protagonista, né, que tá sempre alcançando, ficando pra trás, alcançando, ficando pra trás, né, com o seu rival ali. É uma das estruturas básicas do shonen. Olha o Naruto e o Sasuke, o Midoriya e o Bakugou, o Goku e o Vegeta, né. O Goku e o Vegeta até certo ponto, porque depois o Goku deixa o Vegeta comendo poeira, pelo menos até onde eu assisti Dragon Ball, faz os mais recentes eu não assisti, me comenta aí se ainda rola isso por lá. Mas isso não significa de forma alguma que o Asta é inferior ou desfavorecido pelo roteiro, tá? Mas a gente precisa disso para poder medir a evolução dele. A gente precisa de um contraponto comparativo para que os upgrades dele realmente se sobressaiam. Se a gente não tem esse contraponto para poder fazer comparação, os upgrades dele não vão ter o mesmo impacto, entende? Então a gente tá sempre nessa expectativa dele superar o Yuno, superar o rival dele. Fora isso, eles dois trazem uma crítica social muito forte em relação a como a meritocracia não existe na prática. Mas aí eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso aqui, porque é um assunto muito extenso
E Black Clover aborda, sim, gente, muitas críticas sociais muito fortes, né, e muito pertinentes, e quem falar que não é porque realmente não entendeu a história toda que foi desenvolvida até aqui. Enfim, eu gostei muito desse capítulo, mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Contem aqui embaixo pra mim nos comentários. Também não se esqueçam de deixar os seus likes nesse vídeo, né, compartilharem eles nas redes sociais. Se vocês postarem no Insta lá e me marcarem, eu recompartilho também, tá bom? Um beijo, bom final de domingo aí pra vocês e boa semana. Beijos! Tchau.